Olá, fãs do coaching, eu sou Luciano Lanes, editor da revista Coaching Brasil. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa nova edição falando sobre neurociência. Esse é um tema para nós coaches de suma importância porque nos ajuda a compreender melhor o funcionamento da nossa máquina. Se nós compararmos o corpo humano, especialmente falando agora o nosso sistema nervoso, com um computador, nós podemos falar de duas partes diferentes. Uma parte é o hardware, outra parte é o software. Então, quando a gente fala em coaching, a gente trabalha muito a parte do software, né? Como é que funciona a nossa mente, a psicologia, as nossas crenças, tudo isso está no nosso nível de software. Agora, a neurociência, ela faz uma integração muito interessante, que ela ajuda a gente a compreender o hardware e como é que o software se integra com tudo isso, e nós formamos uma coisa única e extremamente complexa, extremamente linda. E para que a gente consiga compreender melhor um tema tão vasto, um tema tão profundo, eu convidei Inês Coso. Inês Coso está fazendo a coordenação dessa nossa edição e ela coordenou o nosso dossiê e convidou pessoas extremamente especiais e competentes para trazer essa visão do que é neurociência, como é que ela funciona e principalmente as correlações que podem ser mais úteis para nós coaches, para que a gente possa ampliar a nossa visão, para que a gente possa gerar a partir desta informação conhecimento que, conforme a gente coloque isso na prática, vai se integrar ao nosso saber. Então, primeiramente, eu quero apresentar a vocês Inês Coso, uma pessoa muito querida, que eu conheço desde o final da década de 90, e para mim ela é uma pessoa muito especial porque ela impactou profundamente a minha vida profissional. Quando eu deixei o mundo organizacional como executivo para começar a ser um consultor, palestrante, uma das primeiras experiências que eu tive em termos de assistir um treinamento foi com Inês. E a Inês me mostrou um mundo maravilhoso e a Inês se destaca por alguns pontos e aqui eu quero colocar apenas dois, são muitos, mas quero colocar apenas dois. Primeiro, a Inês é uma pessoa de uma competência técnica fantástica. Então ela não se limita a ler manchetes sobre assuntos e sair dando curso sobre isso, que é muito comum a gente ver no nosso mercado. A Inês não. A Inês, ela pega cada tema e ela vai na profundidade, ela vai pesquisar quem são os mestres que falam sobre aquilo, quem são os autores mais referenciados, e ela vai buscar nesses autores, ela vai beber na fonte. E o mais interessante, ela faz uma análise crítica desses autores e ela consegue fazer um condensado tão rico de conhecimento, que aí vem o ponto 2 que eu quero destacar sobre a Inês. É pegar todo esse conteúdo tão rico, tão maravilhoso e traduzir isso de uma forma que a gente consiga entender com facilidade. Um grande amigo meu, há muitos anos atrás, dizia: se você estuda muito um assunto, mas se você não conseguir explicar esse assunto para uma pessoa comum em 3 minutos, você não está dominando esse assunto. E a Inês faz exatamente isso. Ela tem essa capacidade de pegar temas muito complexos e brincar com histórias, brincar com metáforas e fazer com que a gente consiga entender, fazer com que a gente consiga expandir o nosso olhar, para que a gente integre aquele conhecimento para gerar saber e para a gente modificar as nossas vidas. Então, a seguir você vai assistir um vídeo com a Inês, onde ela vai estar apresentando as pessoas que ela convidou para escrever o dossiê. A Inês assina um desses nossos artigos, que eu estou disponibilizando gratuitamente para quem ainda não é nosso assinante, e para os nossos assinantes vocês podem já acessar a nossa edição integral que já está online. Então a Inês, ela vai fazer nesse vídeo a apresentação das pessoas que ela convidou. E esse vídeo está fantástico, porque aqui ela não vai falar sobre os temas que estão no nosso dossiê, isso você pode ler aqui no nosso blog, mas ela vai falar sobre as pessoas. Quem são essas pessoas? E ela vai contar uma historinha muito legal sobre cada uma delas. Vale a pena acompanhar. Então, com vocês, Inês Coso. Oi,
Eu sou Inês Coso, eu coordenei esse dossiê com o tema Neurociências e Coaching e eu optei por apresentar o dossiê na revista por escrito falando do tema. Ainda que eu cite os autores que eu convidei, o foco na revista é o tema. Aqui eu quero falar dos meus convidados. Na verdade, vai ser uma declaração de amor explícita. Todas as pessoas que eu convidei, eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por todas e cada uma delas. Com todas eu tenho algum relacionamento, óbvio que algumas moram no meu coração, são relacionamentos que são muito estreitos, muito próximos. Com outras são mais relacionamentos comerciais, amizades comerciais, e ainda assim com bastante respeito e admiração envolvido, e eu pretendo falar dessas pessoas na ordem em que elas estão na revista, na ordem em que os artigos foram publicados. Então a primeira é a Adriana Filipelli. Adriana Filipelli é a representante do David Rock no Brasil. Quando você conhecer o material do David Rock, você vai ter noção do peso e da importância do que eu tô falando para você. E ela é uma pessoa, você sabe, quando você conduz uma empresa, mesmo que não seja você a estar à frente quando um curso é dado, ela às vezes está, mas não é esse o ponto agora. Mesmo que você tenha outros consultores que estão em sala falando com as pessoas, eles só podem fazer aquilo que o representante maior da empresa permite. Muito bem. Como muita gente faz hoje em dia, a Filipelli também tem aulas abertas e inaugurais de cursos para os quais eles convidam as pessoas. E eu fui fazer. Eu fui fazer porque eu me meto em tudo, aliás, eu estou o tempo todo aprendendo. Essa é uma característica de todo mundo que eu convidei, de todos eles. Embora a gente seja a pessoa de referência no mercado, a gente já tem uma posição e essa posição nos dá o conforto de ficar, se a gente quiser, com o que a gente tem de conhecimento até o fim da vida, só fazendo esta entrega. Mas é uma característica da gente, eu e todos esses convidados, de permanecer assimilando informação, de permanecer ampliando a consciência ou buscando essa ampliação, porque isso não acaba nunca. E a gente é apaixonado pelo saber, de onde quer que ele venha, desde que a fonte seja, óbvio, segura, né? Confiável. Muito bem. Então a Adriana tem lá a empresa dela e faz essas aulas abertas e inaugurais e gratuitas e tal. Ao contrário de outras que eu já presenciei, a dela é generosa na entrega de conteúdo. Ainda que seja uma aula que está tentando te encantar para te trazer para o curso, se você não ficar, você não terá perdido o seu tempo indo até lá. Você vai sair ganhando. Então, quando eu digo que todos têm como característica se informar, a outra é: todos aqui têm como característica a generosidade. Em alguns, essa generosidade aparece numa aula inaugural que, apesar de ser comercial, te entrega conteúdo graciosamente, gratuitamente, ou é um webinário, ou é um vídeo, um canal no YouTube com vários vídeos, ou é e-book, enfim. Tem essa característica, eles todos têm essa característica de generosidade na entrega da informação. Então, falei da Adriana. A matéria seguinte é com o Juarez. O Juarez eu conheço já há muitos e muitos anos. Toda vez que o Alan Ferraz vem para o Brasil dar cursos, o Alan é meu ídolo, tá? Toda vez que ele vem para o Brasil dar cursos, é o Juarez que coordena e organiza tudo. Tá certo? A generosidade do Juarez é na forma de webinários. Ele sempre faz longos e generosos webinários com entrega de conteúdo de informação. Ele também trabalha com leitura dinâmica, né? É outro tema carro-chefe dele, além do coaching. E o Juarez é um doce de pessoa. Pensa num ser humano tranquilo, zen. É o Juarez. É um amor de pessoa. A seguinte é o Gustavo Carvalho. Gustavo Carvalho eu conheci primeiro à distância. Eu conheci os vídeos no canal dele e fiquei encantada. Um dos vídeos mais famosos dele, procura lá,
no Gustavo Carvalho, no canal do YouTube. Um dos vídeos mais famosos se chama Gratidão. E o Gustavo tem essa qualidade, essa característica, sabe? Ele cata um bocado de informação aqui e ali, lá, e agrupa tudo num vídeo, nesse formato que é muito bacana. Sabe aquele Drawing Me? Que enquanto a pessoa vai contando a história com voz em off, desenhinhos vão ilustrando o que está sendo dito, o que facilita bastante e conduz a linha de raciocínio e também o nosso foco de atenção. Isso é muito legal. A neurociência é um tema bastante vasto e, acima de tudo, complexo. E o Gustavo tem essa facilidade. Ele tem isso que o Einstein disse, se você não conseguiu simplificar alguma coisa para explicar, é porque você ainda não entendeu ela muito bem. Então, por favor, entenda uma coisa. A neurociência é complexa, sim. E é possível, sim, explicar de forma simples algo complexo, porque complexidade não é sinônimo de dificuldade. Complexo não quer dizer difícil, quer dizer só que tem muitas etapas ou informações até que você compreenda o todo. Então é só entregar isso em partezinhas palatáveis, mastigáveis, que a coisa acontece. E o Gustavo tem essa facilidade. Ele é detentor de um conhecimento invejável sobre neurociências e também sobre coaching, né? Mas na hora que ele faz essa entrega, ele faz como se ele estivesse dando aula para criança. Veja, não subestimando a nossa inteligência, apenas tornando esse processo de contato com o conteúdo dele mais agradável, mais lúdico, mais prazeroso. Então, sobre o Gustavo, meu principal elogio, e é gostoso conversar com ele, sabe? Ele bate um papinho aqui, fala uma coisinha ali, e quando você vê, ele te deu uma aula no meio de um bate-papo. Aí vem a matéria, o artigo do Carlos Legal. O Carlos, eu vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, todo mundo que fala sobre algo deveria ter uma experiência sobre isso e dizer: eu usei na minha vida e funcionou. Eu tenho background, eu tenho experiência de referência, você entende? Eu sou o exemplo vivo daquilo que eu ensino, como dizia Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Pois bem, o Carlos Legal ele vem de uma história de vida extremamente sofrida para uma condição de mais potência, de mais recursos. Quando ele fala de bem-estar, acredite, ele sabe do que está falando. E se ele, com essa história sofrida de vida que eu sei que ele tem, chega nesse... Eu vou contar uma coisa sobre o Zen dele, porque era assim que terminava a frase, tá? Ele é Zen. O espaço dele é todo Zen. Quando você chega, eu fui fazer curso lá, né? Quando você chega no espaço dele, é como se o bem-estar te abraçasse. É uma qualidade do ambiente. Não é todo canto que você vai que você se sente desse jeito. E é bonito. Tudo, a estética lá também está a serviço desse bem-estar. Então, quando ele discorrer no artigo dele sobre isso, acredite, ele vive isso. Ele é isso. Last but not least, veio Marco Fabossi. Marco Fabossi é um caso sério, cara. É de verdade, eu adotou esse menino, olha, eu chamando Fabossi de menino. Mas é que ele é um querido, tão querido. Sabe, essas pessoas, como eu falei pra você, que moram no coração, Fabossi mora no meu coração. Eu tenho um curso, o curso se chama Gestão Estratégica com Neurociências, ele veio fazer esse curso. E ele veio fazer esse curso quando ele já tinha nome para não precisar fazer mais nada nessa vida, a não ser ficar entregando o tanto que ele sabia, sabe assim, sabe? E então assim, o meu primeiro impacto já foi: uau, eu admiro esse cara. Ele realmente é uma pessoa bem resolvida. E ele realmente vive para aquilo que ele faz, no sentido de:
Se eu vou te repassar informação, eu vou te repassar informação tendo buscado ela por todas as formas em que ela estiver disponível para mim. E ele tem uma elegância, que é uma elegância que acompanha ele, é natural nele, ele não precisa fazer nada para ser elegante, ele só precisa transitar, respirar, só ser. Só que aí, do nada, no meio da aula, no meio da palestra, as palestras dele são super badaladas, eu conheci o Fabossi do CBTD. CBTD é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Então, as palestras e os workshops dele sempre eram muito badalados e tal. E eu só conhecia ele de lá. Então, você tá numa palestra dele e ele tá falando de coisas super densas, né? E, de repente, do nada, ele solta uma piada, uma brincadeira. Ilustra tudo, fecha o conceito, dá leveza para o que seriam longas e cansativas horas de teoria, e quando você vê, tá todo mundo rindo junto, conversando junto, o tempo passa voando. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque na minha opinião, o que eu vou dizer agora é a melhor qualidade de um ser humano, e o Marco Fabossi tem essa qualidade. A gente vive de vender informação, tá certo? A gente vive disso. Ou a gente vive de vender a informação, ou a gente vive de construir ambientes de aprendizagem, seja no formato palestra, workshop, curso, isso são só formatos. Então você constrói um ambiente onde a informação que você vende possa se tornar conhecimento, ou seja, ganhar significado, como o Lanes conta no editorial, a neuroaprendizagem, as etapas da neuroaprendizagem são essas. A primeira é a aquisição de dados, você pega dados isolados que não necessariamente façam muito sentido ainda. Quando você consegue agrupar e pelo menos repetir isso numa semântica lógica, a gente chama isso de informação. Quando você dá significado a essa informação, e geralmente é quando você tem exemplos para dar sobre ela, aí você diz que ela se tornou conhecimento. Mas é só quando você pratica que vira saber. Muito bem, então a gente vende disso, vive disso, de vender informação e de criar ambientes de aprendizagem. Você já pode bem imaginar que pessoas que vivem de vender informação, se eu acabo de receber uma informação, uau, essa informação é inédita e essa informação é preciosa, ela vai bombar na mídia, nas redes sociais e no métier por onde a gente circunda e tal. Ora, a minha ação mais estratégica seria guardar para mim e então jogar no mercado no momento em que eu tivesse, por exemplo, num grande congresso como o CBTD. Pois ele compartilha. Ele me manda todo feliz, feito criança que ganhou um brinquedo novo. Aliás, a gente vive contando um pro outro quando ganha um brinquedo novo, geralmente tecnológico. Ele manda para mim, feito criança que ganhou um brinquedo novo, e diz assim: olha que legal o vídeo que eu acabei de assistir, olha que legal o artigo que eu acabei de pegar, o e-book, o livro, o que seja. Ele compartilha, cara. Então, veja, qual foi a nossa principal preocupação com esse dossiê? Agora que a neurociência está começando a sair para o povo, para o mundo, você ouve aqui num Fantástico da Vida, num GNT, neurônio, você ouve sinapse, você ouve falar de neurotransmissor, sabe, assim, por aí vai. Mas ainda o grosso, o denso da neurociência ainda é muito acadêmico, ainda é muito difícil de engolir, de digerir, entende? Essas pessoas têm como característica também o desejo de fazer com que você compreenda. Não o desejo de mostrar o quanto elas sabem, mas de fazer com que você entenda e se sinta confortável com isso, eu quero dizer. Sabe, você não precisa ler 300 vezes a mesma coisa. E aí você diz, nossa, esse autor sabe muito mesmo. Olha que coisa. Eu que sou meio ruinzinho, mas ele não é. Quem de verdade detém o conhecimento e quer melhorar o mundo com esse conhecimento, procura traduzir da forma mais fácil e simples possível
para você. Então, quando você estiver lendo esses artigos, a maioria deles vai estar num formato mais acadêmico, que é o comum do mercado. Eu não. Eu, na verdade, não gosto, não é meu estilo, e se eu não puder escrever fazendo cócegas no raciocínio, geralmente eu declino do convite. Então, o meu é sempre um bate-papo, é sempre uma brincadeira. Mas, no geral, os outros artigos que você vai ler de forma mais acadêmica, e ainda assim, escritos de forma simples, de forma saborosa. Mas o que eu mais quero mesmo com esse vídeo é colocar uma espécie de filtro. Então você vai ler palavras numa folha de papel fria, e palavras relativamente frias, porque teóricas, conceituais e acadêmicas. Eu quero que você saiba que por trás de cada artigo daquele tem uma alma viva e vibrante que deseja o melhor para você, assim como eu desejo o melhor para você. E eu quero finalizar o meu vídeo de apresentação desse dossiê te contando o que aconteceu comigo alguns anos atrás, uns bons 20 anos atrás, e que eu adotei para mim. Vai que serve para você. Eu estava assistindo ao Repórter Eco na TV Cultura, acho que nem existe mais esse programa, eu não sei. Mas eu estava assistindo o entrevistado do programa na ocasião era um senhorzinho de quase 90 anos, mestre Saito, que ensinava natação Eido, natação Zen, né? Então ele estava lá nadando, fazendo demonstrações daquele tipo, estilo de natação e tal. E aí num dado momento a jornalista perguntou para ele como é que ele ensinava natação Eido, né? Como é que era uma aula dele? E ele respondeu: eu não ensino e não mando. Ensinando sai cópia, mandando sai escravo. Eu transmito meu espírito. Meu propósito com o que eu escrevi foi, e com tudo que eu faço, transmitir para você o meu espírito. Eu espero que eu tenha conseguido. E eu espero que isso faça uma diferença para melhor na sua vida e que você goste. Tá feito o meu convite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse dossiê. E aí, pessoal, fantástico, né? Muito bom quando a gente consegue ter uma visão ampliada sobre autores. Muitas vezes a gente lê um artigo, mas a gente não faz muita ideia de quem seja aquela pessoa que está escrevendo esse artigo. E esse vídeo da Inês foi muito rico, porque a gente conseguiu ter uma boa ideia sobre cada pessoa que está assinando um artigo nessa nossa edição. Então agora o próximo passo é: avance para a nossa edição, leia esses artigos, entre no nosso blog, comente, deixe a sua opinião, passe para outras pessoas, enfim, ajude a gente a divulgar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. Boa leitura e até um próximo vídeo.